Salve a todos com a paz do Senhor, eu sou Alex e eu vim trazer aqui uma palavra para vocês. E eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, é o momento mais difícil, né? Quando eu faço alguns vídeos específicos e eu peço para as pessoas compartilharem, né? Com todo mundo que é religioso, que fala de Deus, que faz alguma postagem de Deus, né? E eu quero deixar claro que eu vou estar falando para 3 grupos, né? E mais grupos também, se você frequenta algum lugar que fala de Deus, que lê a Bíblia, as Escrituras, né? Como Igreja Católica, Testemunho de Jeová, Igreja cristã, ou de crente, ou evangélica, protestante, ou igrejas, né? Os crentes, né? No caso, né? Que afirmar para esse grupo e outras talvez que você não seja qualquer que seja a igreja que você lê a Bíblia, né, eu quero afirmar que esses lugares não pregam, né, o Cristo verdadeiro, né? Não prega. Esse Cristo, ele é falso, né? Aí você fala assim, mas como que você pode estar afirmando isso? Eu queria pedir para você nesse momento que você se desligasse por um momento de todo o conhecimento que você tem sobre as coisas de Deus, do seu lado religioso, né? Eu queria que você se desligasse por um tempo para que você possa meditar na palavra de Deus. Jesus falou assim, ó: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Então, para você conhecer a verdade, você tem que descer do lugar onde você está, nesse lugar aí totalmente que te cega, né? Você descer e falar assim: não, eu vou escutar essa palavra e eu vou meditar para ver se isso realmente é verdade ou não. Quando você está disposto a escutar Jesus falando, né, a palavra de Deus, você pode chegar à verdade e ela vai te libertar. Agora, se você se coloca, não, não vou ouvir não, porque eu estou satisfeito com o meu conhecimento, aquilo que eu acho que é correto, né? Muitas pessoas estão passando por momentos muito complicados, muito difíceis, é, é, e as pessoas falam assim, não, mas isso é fase, não, mas isso é tem o tempo de Deus, não, Deus sabe todas as coisas, não. Muitas pessoas estão passando momentos difíceis, críticos, porque estão amaldiçoados, né? É essa a explicação. Só que as igrejas, elas não pregam mais nada, né? As igrejas se tornaram um lugar a que as pessoas tentam manter aquele público, né, específico, então eles têm que dizer coisas boas para manter aquele povo lá. Então, jamais Jesus Cristo, o Messias, o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, vai ser pregado nesses lugares. Porque quando a gente fala pregado, o pessoal fala, não, mas lê Bíblia na minha igreja. Não, eu conheço o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Como é que está sendo seus frutos? Como é que está sendo os frutos do lugar que você vai? Como é que é essa casa que você vai? Como é que é esse lugar? Como é que é a tua vida? Né? Então, a tua vida, ela é o reflexo das coisas de Deus. E às vezes, muitas pessoas elas têm Deus apenas da boca para fora, mas as suas atitudes não refletem o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus que tem que ter temor. Não, elas vivem do jeito que quer, fazem o que querem, né? E, e aí o que acontece? Depois levantou a mão e diz assim: ah, glória ao Senhor, glória a Deus. Como se Deus ele fosse apenas uma cruz pendurada, como se Deus fosse só aquele lugar de oração ou de petição, ou seja lá o que for, né? Não, eu tô fora de lá, eu posso fazer o que eu quiser, posso agir do jeito que eu quiser, eu posso fazer todas as coisas, né? Que eu tiver vontade. O tempo que Jeremias ele se apresentou ali naquele lugar, ele começou a chamar a atenção das pessoas dizendo que elas estavam erradas.
fazendo coisas erradas. Você imagina, né? O pessoal ali, tal, vivendo a vida, sacrificando, indo na casa de Deus. Aí de repente aparece uma pessoa e fala assim, ó, vocês estão errados. Então Jesus ele diz assim, ó, em Mateus 24, ó, porque surgirão falsos cristos. Você está ouvindo isso? Jesus ele falou que surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, né? Então Jesus está dizendo que há, sim, né, falsos cristos. Então, hoje, né, o que nós temos visto, né, e a pergunta que eu faço para você, como está a tua vida diante de Deus? Qual é as tuas atitudes diante de Deus? Como é as suas atitudes? Porque elas estão refletindo. Refletem Deus? Ou só na hora que você fala assim, ai, glória a Deus, Deus sabe todas as coisas, você entendeu? Diz assim, ó, Lucas 6:43. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Então Jesus está dizendo, ó, não há uma árvore má que vai dar bom fruto. Então eu quero falar sobre essas três denominações, né? Eu estava né, sozinho, né? E eu pensei assim, qual o Deus verdadeiro? Qual é o Cristo verdadeiro? Qual é a palavra verdadeira? Onde que ela tá? Onde que ela tá? Ela tá na igreja católica, na igreja evangélica ou na igreja Testemunho de Jeová? E tem várias igrejas crente, cristã, né? Várias, pessoal. Ó, essa palavra é para você que lê a Bíblia em algum lugar. Alguma casa de oração, né? Alguma igreja. Será que a palavra de Deus verdadeira está na Assembleia de Deus? Será que a palavra de Deus verdadeira ela tá, né? Que no caso a Assembleia de Deus seria a igreja protestante, é, igreja universal, mundial e assim vai. Será que a palavra de Deus verdadeira está lá? Será que Jesus está nesse lugar? Aí, será que está na igreja católica? Será que está no testemunho de Jeová? Então Jesus ele fala assim, ó, porque não há má árvore que dê bom fruto. Não há. Ele diz que não há. Você entendeu? Então vamos pegar algumas obras para a gente estar analisando. Eu quero que você entenda o seguinte: muitas pessoas elas acreditam, né, que o Velho Testamento está anulado apenas para base de estudo, né? Veja bem, quando Jesus ele foi crucificado, e a gente sabe muito bem que a lei, né, que foi usada ali para no caso matar Jesus era romana, né? Os romanos. Mas o povo que entregou Jesus para morrer, né? O povo que quis a morte de Jesus é o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, o povo que Deus ajudou a sair do Egito, que abriu o Mar Vermelho, né? Esse povo, né, que Deus deu as pragas para o Egito, que alimentou o povo no deserto, que entregou a terra prometida, esse povo matou o Filho de Deus, Jesus Cristo. Esse povo, certo? E Deus se manifestou para eles, cuidou deles, deu a palavra, né? Essa palavra que você lê hoje na sua igreja, certo? Foi para esse povo de Israel. Então, o que acontece? Esse povo, ele foi perseguido por tempos e tempos, né? A ponto de a ordem era vamos exterminar esse povo da face da terra. Por quê? Por que querer exterminar um povo a qual é um povo que o Deus vivo se manifestou para eles? Porque as pessoas, em muitos casos, queriam a propriedade
queremos Jesus, Jesus é nosso. Então temos que matar esse povo. Então, eu peço que você, se você tem alguma dúvida, hoje existe internet, não sei se você conhece a internet, não, veja, né, o sangue que está nas mãos da Igreja Católica. Barbaridades, torturas, mortes, né? Eu não estou aqui falando isso para estar aqui falando mal, né? Eu estou dizendo para você que Jesus falou assim, ó, que não há uma má árvore que dê bom fruto. A Igreja Católica, ela tem muito sangue inocente. Basta você fazer uma pesquisa no Google. Basta torturas da Igreja Católica, né? Crimes, sabe? Perseguições. Então, Jesus ele veio, né? E as pessoas quiseram tomar Jesus como propriedade. Jesus é nosso, entendeu? Então vamos acabar com qualquer outro tipo, né, de Jesus que há por aí. Só que Jesus falou, haveria falsos cristos. E que não há uma árvore, não há uma árvore que dê bom fruto. A igreja evangélica, protestante, seja lá qual for, testemunho de Jeová, não, eu vou falar já sobre testemunho de Jeová, né? Assim, a igreja católica, ela carrega, né, a idolatria, imagens de gesso, de pau, de pedra, qual Deus, por mais boa intenção que você tenha por Maria, né, por mais boa intenção que você, e eu não estou aqui falando mal, né, de Maria, mãe de Jesus, né, uma serva de Deus, e por mais tem aqueles personagens bíblicos que a gente gosta bastante, né? Eu gosto muito de Jeremias, ler Jeremias, né? E por mais que você tenha aquele personagem bíblico, né? Que você tem mais carinho ou aprendizado, né? Não pode ter imagem de escultura. Por isso que eu digo para você, esse Jesus que é pregado lá na Igreja Católica, ele está demonstrando que não pode, porque esse Jesus, né? Esse Jesus da Igreja Católica pode ter imagens. Entendeu? Então esse não é o Deus verdadeiro, não é o Deus de Israel, porque o Deus de Israel, ele não aceita isso. Vamos passar agora para a igreja evangélica, né? O que acontece na igreja evangélica, né? São as doutrinas de demônios, né? Hoje, a igreja evangélica, a gente não precisa mais, né? Cavar, procurar coisa errada, ensinamento errado, uma bagunça. A obra de Deus, ela tá infestada de pessoas e é engraçado isso, né? Porque, diferentemente da Igreja Católica, né? Porque tem as imagens, tem a mão suja de sangue de inocentes, né? Que a história mostra, é só você procurar na história, né? Crimes da Igreja Católica, até atuais também, né? Tem pedofilia, um monte de coisa. Então, assim, a Igreja Evangélica, ela tem infiltrada, né? Eu ia falar da Igreja Católica, muitas pessoas que estão ali, elas estão realmente cuidam da obra de Deus, cuidam de fazer as coisas, né, para Deus, só que é um Deus falso. Você entendeu? E eles têm aquele cuidado, sabe, com a casa onde está tendo oração, as músicas, sabe? Não é aquela bagunça igual a igreja evangélica, mas é um Deus falso. É um Cristo falso. E os crentes, né? Eles têm, né? As doutrinas de demônio, fora a bagunça que é dentro da igreja.
Sendo que a Bíblia, ela é clara, né? Não pode falar língua estranha, tem que falar poucas pessoas, se falar tem que ter intérprete, não pode ficar aquela bagunça dentro da casa de Deus, fora as pessoas que não há mais comunhão dentro da igreja, como se fosse uma pessoa só, um corpo, vendas dentro da igreja. Gente, é um mar de doutrinas de demônios, é um mar, você entendeu? Sem tamanho, né? Infelizmente, pessoal. Infelizmente, que foi uma igreja que nasceu, protestantes, né? Eles nasceu por discordância, né, com as coisas da Igreja Católica, e no fim eles são totalmente entregues a doutrinas de demônios. Totalmente, não existe pastor na face da terra que possa desmentir, né, as doutrinas várias e estranhas que tem dentro da igreja evangélica, igreja cristã, igreja protestante, sei lá como é que eles gostam de ser chamado, né? Esse mundo gospel, né? Terrível, terrível, pessoal. Pulação dentro da igreja, sabe? Uma desordem, não tem respeito pelo altar, sabe? Vendas dentro da igreja. Jesus, ele é muito claro, estava falando isso até ontem. Eu falei assim, ó, hoje você aprende muito mais assistindo um filme feito às vezes por um cara, sabe, que está trabalhando, um cara que nem liga para as coisas de Deus, é um diretor, um ator, esses pessoal que são totalmente até ateus. Você aprende muito mais porque eles preservam a palavra e passam por formas de ensinamento do que dentro de uma igreja, né? Infelizmente isso, né? Então, e também agora falar também, né? Fora outros adultérios, pastores hoje saem com membros de igreja, sabe? Casadas, mulheres casadas saem com pastor casados e vão embora, pessoal. Sabe? É uma infinidade, né, de abominações. Uma infinidade de abominações. Então, não há como Cristo verdadeiro, ele está no meio disso, né? E por mais que as pessoas possam falar, mas eu estou aqui pregando, estou fazendo a minha parte, né? Quantas pessoas estão perecendo por causa de igrejas erradas que não falam a verdade, né? Agora vamos passar aqui para a igreja Testemunhas de Jeová, que dizem que elas conhecem o nome de Deus. Por isso é a igreja que tem. Lembra que eu falei para vocês? As pessoas elas querem ter Deus como propriedade para dizer Deus está no meio de nós. E isso, pessoal, eu tenho acompanhado muito nesse último mês história, né? Fatos históricos, né? Fatos que mostram, né, a perseguição do povo de Israel, né, dos judeus, para exterminar. Por quê? Claro, pessoal, tem sim a forma, no caso religiosa, né, que mostra que eles queriam exterminar esse povo para ter propriedade de Deus. Para dizer assim, não, Deus agora é nosso. Nós temos propriedade de Deus, né? Então a gente vê, os crentes dizem que Deus é com eles, os católicos, né, porque eles dizem que tem a mãe de Deus, né? E agora nós vamos falar aqui da Igreja Testemunha de Jeová, a, esse lugar, né? Jesus ele fala assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? E aí a Testemunha de Jeová é o seguinte, né? Muitas pessoas eles vê assim que não há nada de errado com Testemunha de Jeová, nada. Não tem um alfinete que fala deles, né? Eu queria que você procurasse, né? Uma matéria, talvez se você tiver na internet, chama assim: Testemunhas de Jeová na sombra do pecado, né? O que acontece? Por que na Testemunha de Jeová às vezes não escuta nada, não vê nada? Tipo assim, meio que igual mineiro, né? Come quieto, né? Pelas beiradas. Que é isso? Um negócio assim. Porque existe
uma norma, vamos chamar assim, uma regra na Testemunha de Jeová, que se acontece alguma coisa de errado no meio das Testemunhas de Jeová, né, você não pode ir no advogado, ir numa delegacia, né, você tem que procurar o ancião, né, do salão, né, onde eles frequentam, para você falar as coisas erradas, né, ou alguma coisa que a pessoa cometeu, né, o cara foi lá e sei lá. Vou dar os relatos que estão falando, muitos casos de pedofilia, né? Muitos, né? Aqueles casos, todos os casos de pedofilia são horríveis, são nojentos, né? Mas a gente tem que ver que sempre tem um grau, né? Sempre tem, sabe quando a coisa piora, né? Então sempre tem aquele grau que piora. Então é tipo a martelada, você dá uma martelada no dedo, dói, na canela e tem no joelho, imagina, né? Então a pessoa pode falar, não, eu talvez aguente uma martelada no dedinho, mas no joelho não aguento. Então, ali retrata muitos casos de pedofilia, a qual pais, olha só, abusam dos próprios filhos. Não é de um membro da igreja que abusou de um filho de uma pessoa dentro da igreja. Existe. Mas estou falando aqui, na maioria dos casos são casos, né, de pais que abusam dos próprios filhos. Então, gente, sabe? E aí o que acontece? O salão, né? Os anciões, sei lá, encobriram isso. Você entendeu? Então veja bem, será que essa é a vontade de Deus? Será que essa é a vontade de Deus, que o pecado ele fique escondido? Será que é a vontade de Deus que o crime, né, que venha se fortalecer a mão do criminoso, hein? Daquele que está cometendo o erro, o engano, apenas para manter a boa imagem do nome da denominação? Então Jesus ele fala aqui, ó, não há, porque não há, né, uma árvore que dê bom fruto. Então não tem como, vamos supor, defender nenhum desses lugares. Não interessa quem é a denominação. Pode ser qualquer igreja crente, qualquer igreja cristã, qualquer igreja, qualquer denominação, né? Eu não estou falando nem nome aqui, Assembleia de Deus, sabe? Tem várias, milhares de portas abertas dizendo assim, ó, nós temos Deus, Jesus é o nosso Senhor. Mas fazem, então por isso que eu digo para você, te convidar para que você se esvazie da sua denominação e se aplique a palavra de Deus, porque se você se aplicar a palavra de Deus para esse Cristo, para esse Jesus, né, que oferece o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, você vai chegar à conclusão que o Cristo pregado nesses lugares não é o verdadeiro Cristo, por isso Jesus falou, surgirão falsos cristos, né? E Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, essa palavra, eu estava pensando assim, qual que é o verdadeiro? Qual que é o verdadeiro? Aí diz assim, ó, em João 4:22, olha só, olha o que Jesus ele fala aqui, ó. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem da onde? Vem da Igreja Católica? Vem da igreja, o Salão do Testemunho de Jeová? Vem das igrejas crentes espalhadas por aí? Vem dessas denominações, desses lugares, Igreja Universal, Mundial, Reino de Deus, R.R. Soares, Davi Miranda, da Deus é Amor, sabe? Você que é pastor, tá ouvindo essa palavra? Vem da sua igreja? A salvação? Né? Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Você está ouvindo, pessoal? A salvação vem dos judeus. Então você vê que os judeus,
eles passaram por muitas partes da história para serem exterminados. Sabe o que é isso? Eles passaram a história do mundo para serem exterminados, acabados, para matar eles, sabe, de maneira cruel, para eles serem exterminados. Ó, matamos os judeus, Deus é nosso, Jesus é nossa propriedade, para que você não conheça a salvação. É esse Jesus. Não é Jesus pregado no lugar A, B, ou C, D, E, A, F. Esse Jesus, ele leva você até o Deus de Israel. Esse Jesus que nós estamos falando, dos judeus. Certo? Ele leva você até o Deus de Israel. Ele não leva você para outro lugar. Quando Jesus ele entrou no templo, ele criticou as práticas daquele lugar. Foi isso que ele fez. Tentaram apedrejá-lo, tentaram pegá-lo e ele criticou. Se Jesus entrasse agora na igreja católica, ele iria criticar não a Maria, a mãe dele. Ele ia criticar as práticas de transformar a Maria em uma estátua, em uma imagem de escultura. Se ele entrasse na igreja ou no salão do reino das Testemunhas de Jeová, ele iria criticar, né? Que o ensinamento a qual as pessoas ensinam que tem que se ocultar pecados. Entendeu? Se ele entrasse numa igreja evangélica, hoje em dia, uma igreja, qualquer uma de crente, ele iria criticar, né, doutrinas falsas de demônios. Também ele iria criticar falar em língua estranha sem ter intérprete, vendas nas igrejas, que são muitas, né? Em todo lugar, até a igreja católica tem vendas também, essas livrarias dentro de igreja, vendas adoidadas. Então Jesus ele iria criticar essas coisas. Não pense você que Jesus ia chegar onde você está e dizer assim, olha, aqui é a casa de Deus. Não, ele não ia fazer isso. Ele iria ficar com os pecadores no meio da rua. Mas ele não ia dizer que o lugar que você está indo é a casa de Deus. Por quê? Transformaram em covil de ladrões. Como é que é isso, pessoal? Se você parasse para analisar, né? Porque a salvação ela vem dos judeus, né? A forma, né? Olha que Jesus fala assim, ó, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Como? Sabe, tipo, um povo, mesmo Deus, Jesus chega lá e fala assim, ó, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então você vê, e quando Jesus ele entra no templo, ele critica aquelas pessoas. Vocês têm por pai Satanás e querem tipo satisfazer a vontade do vosso pai. Você entendeu? Então você vê que Jesus ele foi totalmente contrário ao pensamento que as pessoas têm hoje. Jesus chamou, né, as pessoas que estavam naquele lugar, naquele templo, né, que tinham por pai Satanás. Então, pessoal, por que você se engana? Eu queria saber por que você se engana achando que tem Cristo verdadeiro. Jesus falou assim, ó, surgirão falsos cristos. Então não há como uma árvore má dar bons frutos. Não há. Então, que Deus é esse que você está buscando? Que Jesus é esse que você está acreditando? A sua vida ela está andando para trás. Não é porque não há o momento, não é o momento de Deus, não é a hora de Deus, não, porque você está amaldiçoado. E não é uma maldição por causa de Deus, é por causa dos seus caminhos e das suas escolhas e por você teimar e seguir um Deus falso, um Cristo falso, né? Então acorde, eu te peço, porque Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Basta uma pesquisa na internet para você ver tudo que eu estou falando aqui, para ver se não é verdade. Doutrina de demônio nas igrejas,
pedofilia na Testemunha de Jeová. Fora a Igreja Católica tem milhares de crimes. Sabe, gente? Então dá para perceber que o Deus de Israel não está sendo pregado nesses lugares. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém.